Bom dia, mais uma vez, a paz do Rei dos Reis. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho, né? Então, tá bom. Deus fortaleça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos colocar nosso coração, nossa mente, esse tempo precioso de escola discipuladora, onde nós, como igreja, como irmãos e irmãs, podemos ser ensinados, moldados, quebrantados pela palavra do Senhor Jesus. Pastor Leandro, vamos orar? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua graça que nos fortalece, que nos sustenta, que nos renova e que enche o nosso coração. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora de aula, que o Senhor use mesmo a vida do pastor Rômulo, que o Senhor o capacite, que o Senhor ministre e fale aos nossos corações por meio da tua palavra, por meio da história da tua igreja, e que em tudo, Senhor, nós possamos ter um coração renovado, aquecido pela tua presença. Que seja uma manhã abençoada, edificadora, e que em tudo teu nome seja glorificado. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, cada família representada aqui nessa manhã. E nós entregamos esse tempo de aula nas mãos do Senhor e para a glória do Senhor. E oramos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. 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 Meus irmãos e irmãs, nesse curso que nós temos ministrado na Escola Discipuladora sobre a história da igreja, e mais especificamente sobre alguns personagens da história da igreja, essas histórias, essas biografias, elas, nesse nosso intuito de estudá-las, não é para nós fazermos igual, termos uma vida igual, né? No sentido de fazer as mesmas coisas, ou querer ser como estes homens, ou essas mulheres. Mas tem a ver com a gente aprender com a história dessas pessoas consagradas, ver a pequenez dessas pessoas, as lutas delas, as dificuldades delas, e como elas amavam a Cristo, e como elas se dedicaram a seguir a Cristo. As biografias são histórias que Deus pode, muitas vezes usa, para nós sermos a melhor versão de nós mesmos. Uma grande verdade é você ser você mesmo, com toda a sua história, com o seu jeito, com as suas experiências, mas saber que em Cristo e por Cristo você pode e deve buscar ser a sua melhor versão, o seu melhor Rômulo, João, Maria, que vive consagrado, que vive dedicado, que vive com os olhos focados no Cristo. Então, essas histórias, elas têm suas peculiaridades, porque tem gente que, às vezes, quer fazer do mesmo jeitinho que a história conta da pessoa, né? Muitas coisas a gente pode imitá-lo, sim. A gente aprende imitando e aprende a ter um estilo de vida saudável, dedicado, consagrado com essas pessoas. Mas a ideia é nós conhecermos um pouco desses personagens importantes da história da igreja, mas também que essas histórias possam fazer a gente refletir, pensar sobre a nossa própria história, sobre o nosso jeito de viver, nosso jeito de ser, o nosso jeito cristão de viver. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de David Livingstone. É uma história que tem muitas situações assim que esse homem viveu, trágicas, desde a infância. Uma família muito pobrezinha, e esse homem é sempre um homem muito dedicado, um homem que consagrou-se desde pequeno ao Senhor, a ser uma pessoa muito trabalhadora, né? Ele tinha 10 anos de idade e ele trabalhava numa tecelagem
para ajudar a sua família, que era muito, muito pobre. E ele tinha, assim, o tempo de trabalho dele era de 12 horas. E mesmo assim, ele ainda achava tempo para orar, buscar o Senhor, estudar. E a mãe muitas vezes tinha que chegar no quarto, falar para ele dormir, porque ele estava lá depois de um dia de labuta, de trabalho, ainda estudando. Então, é a história de um homem muito dedicado, um homem muito trabalhador, um homem apaixonado por Cristo. E essa história é a história de um missionário, mas também é a história de um pioneiro, de um desbravador, de alguém que revelou a África para o mundo. Ele fez grandes descobertas. Nós vamos caminhar, vocês vão pegando um pouco da história desse homem precioso chamado David Livingstone. Quero começar com uma das últimas partes da história dele. Essa igreja aqui, a catedral, a abadia, né, de Westminster, e há uma inscrição no túmulo de David Livingstone que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. No túmulo do David Livingstone está uma plaquinha, e nessa plaquinha tem essa frase que saiu do Evangelho e que era um lema, que era algo que motivava a vida, o coração, os passos desse missionário, desse desbravador. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. O primeiro desejo de Livingstone não foi nem ir para a África, foi ir para a China. Ele ouvia histórias de missionários na China e ele ficava deslumbrado. E ele então começou a se preparar para ir para a China, para levar o evangelho para os chineses. Mas daí houve uma guerra, não sei se vocês já leram sobre isso, do ópio, pois os ingleses, os americanos fizeram muito tráfico de ópio na China. E isso houve um tempo que não conseguia ninguém entrar. Era uma guerra terrível na China, por causa do ópio. E então mudou os planos do David Livingstone. Ele, então, depois nós vamos ver, ele vai para a África. E o lema dele era esse, de ir onde as ovelhas do Cristo estavam. João 10, 11, versículo 16, 17. Peço que vocês leiam com atenção agora essa santa palavra. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Nós vamos chegar num ponto no nosso estudo hoje que David Livingstone vai nos ajudar a entender que o maior missionário, o maior interessado nos corações dos filhos e filhas, em levar o evangelho para todas as nações, é o próprio Cristo. Basado nessa santa escritura, onde Jesus declara que ele é o bom pastor e que ele deu a vida pelas ovelhas, e que as ovelhas dele não se limitavam a Israel, não se limitavam a alguns da Palestina, mas também em outros apriscos ele iria buscar as suas ovelhinhas. Chegou até o Brasil, chegou em vários cantos, está chegando e tem chegado, e assim tem sido a história do Cristo que vem até nós, do Cristo que nos ama, do Cristo que ama nossos filhos, nossos netos, os filhos do Cristo que ama aqueles que estão nas sarjetas, do Cristo que ama aqueles que estão nas mansões, nos palácios, no Cristo que vem sempre ao nosso encontro. Ele é o maior interessado em nos salvar, em salvar vidas. E ele é especialista em fazer isso. Essa palavra motivava David Livingstone. Aqui tem uma foto de David Livingstone, já mais
velhinho, embora ele trabalhou muito, ele tomou muito sol, ele passou por várias dificuldades nessas viagens pela África. Então, ele tinha muitos problemas de saúde e ele foi envelhecendo rapidamente também. Livingstone nasceu em Blantyre, ao sul de Glasgow, na Escócia, em 19 de março de 1813. Ele era de uma família anglicana. Os antepassados dele eram anglicanos, eram cristãos, que muitos deles foram perseguidos. Nós vamos ver um pouco o pai que gostava de contar essas histórias. Mas eles, então, foram para uma igreja presbiteriana. E, então, na igreja presbiteriana, ele teve a base para a sua caminhada, base teológica, base missionária, aonde ele depois vai ser enviado para a África. Ele, como eu disse, era de uma família muito pobrezinha. Eles não tinham condições de dar estudo para ele, mas a mãe dizia, e sempre dizia, que mesmo com toda a dificuldade de dar estudo, queria ensiná-la a ser um homem reto, íntegro. E assim ela lutava muito pela integridade, pela postura reta, pelo um homem fiel, um homem de Deus, que desde pequenininho ele foi sendo formado à imagem do Cristo. A mãe dele foi realmente uma mulher dedicada a cuidar do caráter de David Livingstone. O pai de Livingstone, eu até relatei isso aqui, Neil Livingstone, costumava contar aos filhos as histórias e proezas de seus antepassados. Eles tinham sido perseguidos, muitas vezes, por serem cristãos. E eles tinham que ficar como peregrinos, refugiados. E ele contava que já passava de 8 gerações de cristãos, e muitos deles perseguidos, a maioria deles tendo que fugir e ir de um canto para o outro. Muitas vezes os bisavós de David, com a família, não encontraram outra escolha a não ser fugir dos cruéis perseguidores de cristãos. Por diversas vezes, estavam os pantanais. Eles, para não serem mortos, eles iam para lugares inabitáveis, praticamente, para poderem sobreviver e continuarem cuidando da família. Assim era a história dos antepassados. Era uma história de heróis. E por isso esse homem ele era muito desbravador, foi um grande aventureiro também. Eles foram para as montanhas como local onde poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade. Porém, mesmo esses cultos que se realizavam entre os lugares mais escondidos, e às vezes no gelo, eram interrompidos pelos soldados que chegavam a cavalo para matar ou levar preso tantos homens como mulheres. Mas nem por isso o pai do David Livingstone gostava de contar essa história, que nem por isso, nem mesmo sendo presos, mortos, massacrados, eles nunca abriram mão de servir ao Deus verdadeiro. Essa é a história familiar, um pouco, né, da história familiar. Gente guerreira, gente corajosa, gente destemida, gente que amava a Deus, gente que não queria de forma alguma abandonar o Cristo de Deus. Bem, vamos dar um salto. Esse moço, então, ele estuda desde pequenininho e ele se dedica, trabalhando, estudando, e ele, então, forma em medicina. Com toda a dificuldade dele, da família dele, ele se dedicou horas, noites, e ele, então, conseguiu ser um médico. E, então, como um missionário médico, ele consegue que as pessoas pudessem enviá-lo para a África. Quando Livingstone chegou à África em 1841, era tão exótico quanto o espaço exterior chamado de Continente Negro, e também era chamado de Cemitério do Homem Branco. A visão que a maioria do mundo tinha da África, que a África era um grande deserto e que era um lugar de morte, era um lugar dos mais hostis da Terra. E David Livingstone,
nos anos seguintes, ele vai andar pelos 4 cantos da África. Ele vai desbravar, vai catalogar plantas, árvores. Ele vai falar de plantas que comem insetos, de árvores que produzem frutos maravilhosos, mesmo em lugares secos. Ele descobre a cachoeira, que depois ele deu o nome, né, as Cataratas Vitória, em homenagem à rainha da Inglaterra. Sempre ele quis descobrir o início, né, onde o rio Nilo começava, e quase ele chegou lá no final da vida dele. Mas ele fez grandes descobertas. Os mapas africanos tinham áreas inexploradas em branco. Os portugueses, os holandeses que tinham passado por lá, eles foram em alguns lugares do interior, mas não tinham um mapa correto da África. Sem estradas, sem países, sem marcos. Livingstone, esse missionário pioneiro, ele ajudou a redesenhar os mapas, explorando os que hoje são 12 países. Ele andou com os indígenas, com muitos dos povos nativos. Ele fez amizade com esses povos, ele pregava o evangelho com esses povos, ele escutava em volta de uma fogueira as histórias dos heróis desses povos, e depois ele contava a história do Cristo para esses povos. Ele foi um homem desbravador, ele foi um aventureiro, ele foi um peregrino, ele foi um pioneiro, mas mais do que tudo, ele foi um servo de Cristo, que o desejo dele era levar Cristo. Hoje, né, então, os mapas dele hoje incluindo África do Sul, Ruanda, Angola, República do Congo, Antiga Zaire. A Christian Today, né, uma revista famosa, diz que Livingstone fez o Ocidente ciente do mal contínuo da escravidão africana. Era o que mais machucava o coração de David Livingstone. Era ver famílias inteiras de várias tribos da África sendo maltratados, escravizados, tirados da sua terra, tirados da sua família e enviados para lugares do mundo, escravos. E ele fez o Ocidente ciente do mal contínuo da escravidão africana, o que levou a ser virtualmente banida. Ele foi um personagem, não só para revelar a geografia da África, as grandes descobertas, um país maravilhoso, né? Um continente maravilhoso, os países maravilhosos e o continente maravilhoso africano. Mas ele também foi um instrumento para banir a escravidão. Bem, ainda sobre a África, nessas histórias que eu fui lendo e tentando pensar algumas histórias para vocês entenderem um pouco da caminhada do David Livingstone. Um historiador diz que ele sozinho, com seus fiéis Makololos, uma tribo da África. Para vocês terem uma ideia, hein? David Livingstone caiu 31 vezes de febre nos matagais, durante um período de 7 meses. Durante um período de 7 meses, 31 vezes. Mas não era tanto sofrimento físico. Suas cartas revelam a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano, massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado. Isso era a grande angústia da alma, do coração desse missionário. De um lugar alto onde subiu, contou 17 aldeias em chamas. 17 aldeias em chamas, famílias que moravam nessas aldeias, e essas aldeias destruídas, incendiadas por esses nefandos mercadores de seres humanos. David Livingstone, assim como está nesse retrato, ele caminhava. Ele caminhava com os seus amigos, muitas vezes eram esses Makulos, outros de outras tribos também. David Livingstone, ele casa com a filha de um missionário
que estava na África há algum tempo e tem vários filhos com a esposa Anne, e, e é uma história bem complicada deles, porque nada parava Livingstone, nem a gravidez da sua esposa. Até uma vez a sua sogra escreve uma carta bem firme, aquelas cartas sérias de sogra, né? E mesmo assim, essa carta chega depois, chega mais tarde, e ele continua viagens, indo de tribos em tribos, locais longínquos, locais perigosos, levava seus filhos, alguns morreram, sua esposa ficou muitas vezes muito ferida, ao ponto de um dia ela ter que voltar para a Inglaterra. E um dado muito triste é que essa mulher ela fica muito, muito abatida, depressiva, e essa mulher se torna uma alcoólatra. História triste na história dele. Esse homem, depois ela volta, eles eram, claro, uma outra época, com dificuldades, padrões, equívocos, erros. Quero ressaltar que a história desses homens não são histórias perfeitas, são histórias como a minha e a sua, histórias com dificuldades, com lutas, pecados, erros, equívocos, mas gente que tinha um coração arrependido. No final, ele conta o quanto ele amava essa mulher, quando ela falece, quantas histórias lindas eles tiveram, mas esse homem teve seus equívocos, seus erros, seus pecados também em relação à sua conduta, ao seu dia a dia, à sua família. David Livingstone, ele teve, sobre a vida dele, houve um registro muito interessante, ele escreveu algo bem interessante. Ele diz assim: o mundo acha que busco fama, porém eu tenho uma regra, isto é, não leio coisa alguma sobre os elogios que me fazem. David Livingstone ficou conhecido mundialmente. Na época, todos, e depois também, até hoje, ele é um grande personagem da Escócia, do Reino Unido. Ele é famosíssimo pelas grandes descobertas, mas para nós e para a história da igreja, nós gostamos e aprendemos muito com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu ardor missionário. Mas esse homem cristão, fervoroso, piedoso que era, ele tinha essa postura, que ele, em toda essa história que gerava tanta fama para ele, mas ele não estava focado nisso. Ele tomou a postura de nem lia sobre os jornais que falavam muito dele, do grande herói. Ele é conhecido até hoje como grande herói que desbravou a África. Ele sabia que, ao findar a escravatura, o continente se abriria para deixar entrar o evangelho. A grande questão, um dos grandes trabalhos dele, não foram só catalogar plantas e fazer mapas, mas revelar a África para o mundo e para que o evangelho entrasse na África e a escravidão também pudesse acabar naquela terra. Gente, vou dar uma pausa aqui, uma pausada aqui, porque eu vou ler para vocês um testemunho de um jornalista, Henry Stanley. Mas nesse início, pastor Leandro, tem alguma pergunta, alguma colocação? Ou algum irmão, algo não soou bem, vocês podem falar, a gente pode dar essa pausa aqui, rapidinha, para a gente poder aprender. Fique à vontade, pastor Leandro, ou algum irmão também, fique à vontade. Eu acho bem interessante, né, a história do missionário David Livingstone, que ele ficou encantado, né, com a África, e o coração dele, de fato, estava na proclamação ali do Evangelho, nos lugares mais remotos ali da África. O objetivo dele no início era, ele falava que ele queria fazer uma estrada de Deus, né, uma estrada missionária, porque ele queria explorar novos continentes, ele queria alcançar novos povos, né? Como assim ele queria ir para a China, né? Teve toda aquela caminhada, mas quando ele foi encantado, impactado pela África, o coração dele ficou naquele lugar. E isso moveu ele
a dedicar toda a sua vida, toda a sua caminhada, né, ficar doente várias vezes, mas por amor àquele lugar, levar o evangelho àquele lugar, principalmente, né, aos mais pobres e principalmente no contexto ali, né, da escravidão, né? Ou seja, ele queria viver na prática o evangelho ali na África. Não era apenas ir lá falar de Jesus, levar o evangelho, mas viver naquele contexto, ser parte daquele contexto, e ele até mesmo, né, dedicou a sua vida, né, em meio a esse contexto. Então, eu Amém. creio que é algo assim importante até para a nossa reflexão, como que o nosso coração, muitas vezes, ele precisa estar no local onde nós estamos, onde nós servimos, onde nós vivemos, porque o que importa para Deus, né, não é apenas a nossa presença em certos lugares, mas principalmente o nosso coração, a nossa paixão por Jesus, a nossa paixão pelo próximo, pelas pessoas que nós servimos, pelo local que nós estamos inseridos. Então, creio que traz uma reflexão assim muito edificante para as nossas vidas. Como povo de Deus, nós sabemos que nós temos um chamado para servir, um chamado para continuar fazendo missões, mas a gente tem que fazer isso com o coração, né? Coração apaixonado pelo Evangelho, coração apaixonado pelos perdidos. E foi assim, Amém. né, que o missionário David Livingstone ele fez, né? Principalmente por um lugar que às vezes muitos missionários não queriam ir, mas ele foi e o coração dele ficou impactado, né, naquele lugar. Glória a Deus por isso, né, que Deus levantou esse missionário. Que Deus possa continuar levantando muitos missionários, muitos de nós, para que possamos com o coração, né, e paixão ao evangelho revelar o amor de Deus, né? Então acho que essa é uma reflexão que deve trazer para o nosso coração. Amém. Amém, gente? Que bom. Muito bom, pastor. Valeu. Pessoal, então, gostaria de passar só mais algumas questões da vida e entrar numa parte bem prática que eu creio que é um legado que ele deixa para nós. Vamos lá. O jornalista Henry Stanley escreveu. Olha que interessante, hein? Preste atenção. Durante 4 meses e 4 dias, vivi na mesma cabana, no mesmo bote ou na mesma tenda, e jamais descobri qualquer defeito nele. Fui para a África com tantos preconceitos contra a religião, quanto o pior pagão de Londres. Para um repórter como eu, que só tratava de guerras, reuniões de massa e encontros políticos, as questões sentimentais estavam completamente fora de minha província. Mas tive muito tempo para refletir. Só um instantinho, gente. Cortou aqui. Mas tive muito tempo para refletir ali. Cortou tudo aqui. Deixa eu só tirar aqui para poder ler para vocês. Mas tive muito tempo para refletir ali. Me achava afastado do ambiente mundano. Vi aquele homem solitário naquele lugar e me perguntei: por que ele fica aqui? O que o inspira? Durante meses depois de nos encontrarmos, descobri-me prestando atenção às suas palavras, meditando a respeito daquele homem idoso que transmitia a mensagem: deixe tudo e siga-me. Aos poucos, vendo, acho que agora vai dar. Aos poucos, vendo a sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua sinceridade, e como ele desempenhava silenciosamente suas tarefas, fui convertido por ele, embora ele não tivesse tentado fazer isso. Testemunho muito legal, não foi, gente? Esse jornalista, esse repórter, queria registrar, porque David Livingstone era muito famoso, então ele foi lá para ver um herói. E quando ele viu o dia a dia do herói, quando ele viu o coração do herói, quando ele viu a vida do herói, ele descobriu o Deus do herói.
E o Deus do herói, o Cristo, né, era quem o sustentava. E esse homem que não conhecia o Deus de Livingstone, o Cristo, foi convertido a Jesus Cristo. Que a minha vida e a sua vida nós possamos ser o bom perfume de Cristo. E as pessoas possam olhar para nós, para o nosso jeito, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente sorri, o jeito que a gente trata as pessoas, e verem Jesus através de nós. Quero falar um pouquinho da terceira viagem, que diz assim: em 1865, Livingstone voltou à África pela última vez. Cortou aqui, gente. Poxa. Em 1865, Livingstone voltou à África pela última vez, a fim de começar sua terceira e última expedição. Dessa vez com o propósito de descobrir a origem do Nilo. Ele não levou europeus em sua companhia e, de fato, não viu outro europeu durante quase 7 anos. Foi uma época difícil para Livingstone. Seu corpo estava devastado pela desnutrição, febre e hemorroidas que sangravam. Seus suprimentos foram muitas vezes roubados pelos mercadores árabes de escravos. Todavia, ao mesmo tempo, não foi um período infeliz da sua vida. Embora fracassasse em descobrir a fonte do Nilo, ele fez outras descobertas significativas e se achava em paz consigo mesmo, em seu ambiente, exceto pelo contínuo tráfico de escravos que torturava sua consciência. Com o passar do tempo, os africanos se acostumaram com o velho barbado, desdentado e de aspecto selvagem, que frequentemente lhes falava de seu Salvador. Essa terceira viagem de Livingstone, ele fez grandes descobertas e ele continuou pregando o evangelho e muitas tribos, homens, mulheres, sendo alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo. Um grande legado dele foi a vida piedosa dele. E os seus historiadores contam, e aqui está uma gravura, quando os líderes daquela tribo acharam ele morto. Ele faleceu no dia 1º de maio de 1873, 60 anos de idade. Os nativos o encontraram morto e ajoelhado ao lado da cama. Livingstone morreu orando. Essa é a pintura que fizeram daquele homem. Esses nativos tiraram o coração dele, as vísceras dele, e enterraram ao pé de uma árvore. E embalsamaram o seu corpo e enviaram para a Inglaterra. Mas eu gostaria de ficar agora com essa frase que ele dizia muitas vezes. E eu penso nessa frase como um legado, algo poderoso que ele deixou para nós. Ele sempre dizia: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. O missionário presbiteriano escocês David Livingstone disse algo que ficou imortalizado. Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário. De fato, Jesus foi um grande missionário, assim como o próprio Pai também o é. O missionário por excelência. Na segunda metade do século XX, uma expressão latina ganhou espaço nos círculos missionários. Mission Dei, a missão de Deus. Estudiosos como o sul-africano David Bosch, um sul-africano, hein? Afirmaram que Deus é um missionário de Deus. Por muitas vezes, a teologia missiológica, os missionários, os seminários colocavam como se a missão fosse nossa, uma responsabilidade apenas dos seres humanos, dos cristãos, da igreja.
Mas algo que David Bosch, esse sul-africano, nos ajudou, e a Bíblia nos mostra claramente, que antes de nós, que temos o privilégio de levar o evangelho, gosto muito daquele texto de Pedro, quando Pedro diz que os anjos, eles queriam levar o evangelho. Os anjos, há assim, uma percepção de alguns autores que os anjos lá do céu ficavam olhando para a terra, vendo como Deus estava salvando e libertando a terra, os homens, os seus filhos e filhas, e os anjos querendo também participar, querendo pregar, anunciar o evangelho. Mas esse anúncio é uma graça, é uma responsabilidade nossa. Nós que somos os pequenos cristos, nós que somos os cristãos. Mas o bom dessa história é que, primeiramente, antes de nós, o Deus é o missionário de Deus. Deus que tem essa missão. A missão não é da Igreja Presbiteriana. A missão não era de David Livingstone. A missão não é da Igreja do Calvário. Mas antes de ser nossa, a missão de levar o amor, o evangelho, é do próprio Deus. Deus é o maior interessado. Ele é o missionário. A missão é de Deus. E nós fazemos parte desse projeto maravilhoso. Não é maravilhoso isso, gente? Livingstone nos ajudou a entender que Deus deu o seu único filho para ser um missionário. Porque isso está no coração de Deus, ou seja, missões, levar o evangelho, vidas possam escutar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele morreu pelos nossos pecados, que só nele temos vida. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da Trindade e a mensagem do povo de Deus. Ainda para vocês entenderem bem essa questão da Mission Day, da missão de Deus, o teólogo alemão Georg Moltmann diz: não é a igreja que tem uma missão de salvação a cumprir no mundo. É a missão do Filho, do Espírito, através do Pai, que inclui a igreja. Nós, por favor, guarde isso. Nós somos participantes da missão de Deus. Você e eu temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão realizando uma obra, um projeto de salvação, de trazer seus filhos e filhas de volta ao Pai, de buscar nos apriscos das suas ovelhas. E você que está me ouvindo, nós que somos a Igreja do Calvário, a Igreja de Cristo, nós somos participantes dessa missão. O que esses estudiosos querem ensinar é que a missão se deriva da natureza do próprio Deus. Deus, o coração de Deus, deseja e tem todo um plano infalível para salvar os seus filhos e filhas. A doutrina clássica da Mission Day, como Deus, o Pai, enviando o Filho, e Deus, o Pai, e o Filho enviando o Espírito, foi expandida. O Pai, o Filho, o Espírito Santo enviando a igreja ao mundo, como se vê em textos como Mateus 28, Atos 1:8, ide por todo mundo. O Senhor nos deu poder para testemunhar, Atos 1:8, recebereis poder. Então, a Trindade que realiza essa obra convida você, chama você que está me ouvindo agora, nos chama para participar, para sermos pregoeiros, mensageiros, ministros da nova aliança, ministro do Evangelho da reconciliação. Em João 20:21, Jesus é enfático e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus diz para mim e para você: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja precisa se envolver integralmente com missões, assim como Jesus fez, assim como David Livingstone fez. Não cabe a ela a preocupação com tempos, épocas ou estações que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. David Livingstone ficou 10 anos pregando numa tribo e uma pessoa se converteu. Depois outras vieram se converter. E muitas pessoas até hoje estão impactadas. Muitas das agências missionárias foram e enviaram missionários para a África por causa da vida de David Livingstone. O legado dele é um legado onde ele abriu portas, onde ele desbravou a história, desbravou o mundo africano, catalogou várias questões, os perfeitos mapas que ele fez. Mas mais que isso, ele abriu também
as portas para que a Igreja de Cristo pudesse amar o continente africano. Mas vamos voltar, a Igreja precisa se envolver integralmente com missões. Não cabe a ela a preocupação com tempos, épocas, mas buscar o poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos enche, a fim de que, seguindo o modelo de Jesus, ela seja sua testemunha por toda parte. Quero encerrar essa reflexão, essa história, lendo com você Mateus 9, 35 e 38. Por favor, de tudo que você ouviu até agora, escute essa palavra, essa santa palavra do Cristo. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Jesus era missionário, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Que Deus nos dê um coração assim. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. David Livingstone compadeceu-se do povo africano. Um povo que não provava do pastor. Como muitas pessoas, talvez o seu vizinho, talvez alguém da sua família, precisa que com o seu jeito, com o seu sorriso, com a sua alegria, com o evangelho que está no seu coração, você compartilhe a palavra de salvação com ele. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar e depois a gente, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente conversa mais um pouco. Nós estamos dentro do horário, são 10h12 agora. Vamos orar? Senhor, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós agora queremos pedir, Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. E nós queremos ser resposta para essa oração. Nos envie, Senhor. Nos envie para amar a nossa casa. Nos envie para amar o nosso próximo. Nos envie para amar aqueles que trabalham conosco. Nos envie para amar o nosso bairro. Nos envie para amar a nossa cidade. Se o Senhor quiser nos enviar para outro lugar, nos envie. Mas faz a tua vontade e nos use. Que privilégio é poder dar a mão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus missionário. Ao Deus que caminha dia a dia, como Jesus caminhava naquelas aldeias, salvando. O Senhor está sempre à frente. O Senhor está encontrando os seus filhos. O Senhor continua caminhando. Mas o Senhor também gosta de nos usar. O Senhor gosta de nos chamar. Os anjos queriam, mas não, Senhor. O Senhor nos chamou para poder amar e anunciar o teu evangelho. Desperta a tua igreja cada dia mais para sermos uma igreja que vive a missão de Deus. Uma igreja missionária, uma igreja amorosa, uma igreja que tem compaixão, uma igreja, Deus amado, piedosa, uma igreja que segue os passos, não só de David Livingstone, mas muito mais, os passos de Jesus. Abençoe o coração. Deus, muitas vezes nós ficamos com o coração seco, quase morto, por tantas coisas e também por ti e pela tua obra. Aquece o nosso coração. Aquilo que enche o teu coração possa encher o nosso coração, Pai. Toma o nosso coração, enche-nos, nós pedimos. Com a tua presença, com o teu amor, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Olha, próxima aula, nosso próximo encontro será uma aula sobre sofonias. Tudo que vocês fazem, pensam, sentem, está relacionado com Deus. O livro de Sofonias é um chamado ao arrependimento, ok? Então, estejam prontos aí para a nossa próxima aula. E quero agora abrir. Pastor Leandro, tem alguma colocação, alguma pergunta? Você vai parar a gravação? Parei. Então, tem uma pergunta aqui.